Você já se questionou, afinal, quais foram as famílias e as pessoas mais reclusas e eremitas do mundo? E também como eram seus estilos de vida? Pois é, se assim como eu, você tem essa dúvida, o canal Curiosidades do Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Primeiro precisamos explicar para quem não sabe o que é um eremita. Eremita ou ermitão é um indivíduo que vive em um lugar deserto, isolado, geralmente por motivos de penitência, religiosidade ou simples amor à natureza. E o local de sua morada é chamado emitério. Então se prepara para esses 8 casos de eremitas que você vai ficar de boca aberta. O último com certeza você já ouviu falar aqui no Brasil. Então fique até o final, bora pro conteúdo! Primeiro caso. A família reclusa que não viu outro humano por 40 anos. Se você tem interesse em histórias de famílias e reclusos que circulam em meados do século XX, então provavelmente já estará familiarizado com histórias como Howard Hughes ou até mesmo os veteranos do Vietnã que ficaram reclusos por 20 anos após o fim da guerra. Porém, a família Lykov sinceramente supera todos eles. Isso ocorreu quando uma equipe de geólogos soviéticos, ao circular pela região acidentalmente, encontrou uma família em uma parte bem remota da Sibéria. Nesse local, eles estavam tão isolados que não sabiam sequer que a Segunda Guerra Mundial havia começado, muito menos que ela já havia terminado. Em 1936, eram comum famílias cujas crenças religiosas as levavam a se afastar de outros seres humanos. No nosso caso, trata-se da família Lykov, uma família crente russa formada por 6 membros que viviam em um planalto desabitado em Abakan Range, e também membros de uma seita fundamentalista ortodoxa russa, a qual adotava um estilo comportamental que não houve qualquer alteração desde o século XVII até o século XX. O isolamento extremo dessa família fez com que 2 dos 4 filhos que tiveram, nascidos em 1940 e 1943, sequer tivessem contato com outro ser humano, além dos membros da própria família. Esse estilo de vida os mantiveram perigosamente próximos à morte por fome em diversas ocasiões. Decidiram viver assim devido a perseguições religiosas que enfrentaram na época. Para prepararem refeições, de início, usavam caldeirões, que com o passar do tempo chegaram a enferrujar e perderam sua utilidade, passando a se alimentar em cascas de bétulan, uma árvore da região. Por ser inflamável, o impedia de colocar no fogo para fim de aquecimento, tornando mais difícil a tarefa de cozinhar seus alimentos. Essa família, conhecida pelo nome de Lykovs, tinha em sua dieta basicamente semente de rissóis de batata, misturado com centeio moído e sementes de cânhamo. Uma curiosidade, no entanto, é que o único alimento que aceitavam externamente era o sal, pois não conseguiam viver sem ele. Passando o tempo, 3 de seus membros vieram a falecer em 1981, sendo o último, o pai da família, Mr. Karp, veio a falecer alguns anos após, em 1988. O caso do eremita anônimo de Virgínia. Não se sabe exatamente quando o eremita do estado de Virgínia começou a viver em sua caverna. Porém, essa história foi relatada por um costado por volta do ano de 1817. John Fielding e o capitão James Birkeland, em uma de suas viagens, decidiram explorar o deserto. Como sua cartografia não era tão precisa, acabaram por se perder entre os rios, córregos, planícies e picos da região. Após algum tempo em seu trajeto, depararam com uma caverna que os fizeram ficar realmente assustados, quando ali encontraram um eremita, que dentro de sua caverna respondia a seus gritos externos. Um senhor esfarrapado e barbudo, curiosamente extremamente falante, que muito feliz tratou de contar quem ele era, exceto pelo seu nome. Disse que ele nasceu em Londres no ano de 1589, porém o curioso é que ele não sabia que o ano era 1816, embora desconfiasse. Contou aos viajantes que seu pai era um trabalhador comum e que viveu por algum tempo trabalhando para um senhor de terras, onde recebeu sua educação,
acabou por se apaixonar pela filha do fazendeiro, que os obrigaram a se separarem. A filha, por sua vez, morreu de tristeza, e ele, aflito, fugiu do local. Em seu relato, continuou que passou a trabalhar como marinheiro em um navio que veio a naufragar na costa americana, o separando do restante dos possíveis sobreviventes. Em meio à sua luta por sobrevivência, encontrou a caverna por onde morará pelos próximos anos. Não se sabe ao certo se essa história do Sr. Birkeland e Fielding era de fato verdadeira, porém, ambos possuíam prestigiosa reputação. Afinal, um eremita de 227 anos é algo extremamente curioso de se ver e difícil de se acreditar. John McQueen, o homem que não tinha sintonia com mulheres, Massachusetts. Esse estranho caso se passa em Massachusetts, por volta do ano de 1770, no bairro de Waterford. Nesse local, prosperava um fazendeiro eremita, que só pode ser descrito como um dedicado opositor das mulheres. John McQueen, aos 20 anos, claramente demonstrava apatia por mulheres. Sempre que uma se aproximava, ele mantinha seus olhos abaixados. Acredita-se que essa relação tinha ocorrido devido à indiferença que sua mãe tinha por ele. Talvez um objeto de afeto que não teve seu amor retribuído? Notando que não conseguia lidar com mulheres, decidiu por se aprofundar na floresta local, onde construiu uma cabana e um terreno, possuindo no local somente um balde, um prato, uma colher, evitando obter qualquer outro utensílio, pois acreditava que eram artigos muito femininos. Em sua presença, somente um cão macho lhe fazia companhia. Por anos, trabalhou sozinho em suas terras, chegando a prosperar e ampliar sua propriedade a ponto de chegar a ter 800 acres e 40 cabeças de gado, trazendo ao seu auxílio diaristas para lhe auxiliar, pasmem, sendo todos eles homens também. Viveu por muitos anos somente com a sua companhia em sua fazenda, requisitando o auxílio de somente pessoas do sexo masculino, vindo a prosperar futuramente, tornando-se um caso de sucesso na região. Outros homens casados tentaram imitar, porém terminaram sem obter o mesmo sucesso. John McQueen fez o seu próprio caminho, com uma espécie de dignidade solitária, mas seu caminho não era, porém, o caminho que comumente toda a humanidade toma, não é verdade? O caso Francis Adam Joseph. Em 1758, Hannah Callender, de 21 anos, da Filadélfia, registrou em seu diário uma viagem por Nova Jersey. Nessa viagem foi dito que iria se encontrar com um eremita que vivia em uma floresta em Monte Holly. Um senhor de 80 anos, conhecido por Francis Adam Joseph, onde acreditava-se ter viajado do Canadá para o Mississippi e que estava vivendo em uma caverna da região, sendo seu sustento em partes por caridade da vizinhança e também em partes pelo consumo de frutos da terra. Vivendo em uma caverna dentro da floresta nas terras pertencentes a Joseph Burr, por ali viveu por muitos anos. Nem mesmo o proprietário da terra tinha aprendido alguma informação sobre o seu inquilino, de tal forma que impedia que seus lavradores perturbassem ou se aproximassem do eremita. A primeira pessoa a ter contato com o eremita foi o cirurgião Albigence Valdo, a quem descobriu que o eremita não falava o idioma do país, e que para se comunicar deveria ser somente em italiano, espanhol e francês. Também ficou sabendo que seus primeiros 20 anos, a sobrevivência do eremita deu-se somente de frutas silvestres e água. A casa do eremita era uma caverna que ele cavara sobre um grande carvalho arrancado por uma tempestade, tão raso que só permitia que ele se sentasse, coberta com tábuas e cascas de árvore, para fornecer abrigo ao eremita. Como auxílio também, forrava a caverna com roupas velhas e trapos. O curioso é que ele nunca acendia ou mesmo se aproximava de uma fogueira, independentemente de quão extremo fosse o clima frio. Ele era um homem de profundas convicções religiosas e com vários livros em latim, onde todos os dias ele se ajoelhava diante de uma certa árvore para rezar, portando seu crucifixo no pescoço. Ao passar do tempo, passou a aceitar todos os presentes, exceto dinheiro. Questionado por que ele decidiu morar naquela região, explicou que Deus o havia informado para que ele permanecesse em tal estado penitencial até os 80 anos. Com 80 anos, veio a falecer. Fora encontrado febril e se negou oferta de ajuda pelos vizinhos,
sendo encontrado morto e com seu crucifixo em mãos. Após a sua morte, foi dito que sua decisão de isolamento se deu também após ter matado um oponente em duelo quando se alistou às Forças Armadas Francesas, sendo sua história posteriormente contada em 2 livros. A Bruxa ou Atrocidade Eremita, Sarah Bishop. Conhecida como a Bruxa ou Atrocidade Eremita, Sarah Bishop, de Long Island, decidiu por seu isolamento social já com 27 anos, exatamente durante a Revolução Americana, por conta das atrocidades em que a sociedade estava vivendo na época. Tendo a casa de sua família incendiada pelos britânicos e ela cruelmente tratada por um oficial britânico, se viu emocionalmente forçada a abandonar sua aproximação com a sociedade e viver a sua vida solitária. Relato esse que veio a ser contado anos mais tarde. Costumava relatar que não possuía medo de nenhum animal, exceto do homem, a quem era constantemente cercada quando passou a morar em uma caverna nas colinas ao redor de Wright Field, rodeada de animais selvagens que, com o passar do tempo, se acostumaram com a sua presença. Em raras ocasiões, ela aparecia na cidade de Wright Field para assistir aos cultos de domingo, onde raramente se dirigia a palavra a alguém, rapidamente retornando a seu refúgio solitário. Nas proximidades de sua caverna, cultivava provisões tal como milho, pepino, batata e feijão, completando sua dieta com pessegueiros e uvas bravas que existiam na região. À medida que ela envelheceu em seus 50 anos, não era tão bem vista como quando nova. Suas roupas já estavam mais gastas, se tornando retalhos. Seus cabelos grisalhos, despenteados, caíam ao redor do rosto e abaixo dos ombros. Nesse momento, sua caverna já não era mais mantida em segredo, o que aumentava a frequência de estranhos, de tal modo que veio a colocar barricadas com tocos na frente de sua caverna para medida de proteção. Dentro de sua caverna, consistia apenas uma única sala, desprovida de móveis. Sua cama era feita de trapos em uma borda de uma pedra e sem utensílios, permanecendo no local somente uma bacia de estanho e uma casca de cabaça. Em conversas com um dos visitantes de sua caverna, foi tida como sã, uma mentalidade religiosa e inteiramente feliz, chegando até a recusar uma oferta de uma moradia melhor, portando consigo sua Bíblia, que com satisfação permanecia sempre lendo até a sua morte em 1810, já com 57 anos. Robert, o eremita mais amargo da América. Talvez o relato mais impressionante de todos os anteriores, inclusive o relato mais famoso de pessoas reclusas da Nova Inglaterra. Robert, o eremita que reforçou a necessidade da abolição da escravidão, sendo protagonista de até livros contando a sua história. Robert nasceu em Princeton, Nova Jersey, por volta de 1769 ou 1770. Sua mãe era descendente de africanos que viviam em cativeiros. Seu pai era um inglês da nobreza. Aos 4 anos mudou-se para Georgetown, deixando sua mãe para trás para viver com seu mestre, a quem era escravo. No início de sua adolescência, foi sapateiro, porém acabou voltando para a propriedade de seu mestre, onde trabalhou como jardineiro por 20 anos. Nessa época, Robert conheceu Allie Pennington, uma mulher negra livre, que concordou em se casar com ele se ele pudesse pagar sua liberdade. Sem interesse de seu mestre para conceber a sua liberdade, exceto se recebesse alguma recompensa por sua liberdade, o fez com que Robert pedisse emprestado $50 de seu suposto bom amigo James Bevans, conseguindo assim comprar sua liberdade. Após se casar com Allen, em 3 anos tiveram 2 filhos, e com isso também pagar parte de sua fiança, recusando pedir recibos dos pagamentos a seu amigo, a quem acreditava ser honesto e verdadeiro. Em uma noite, estando Robert e sua família sentados à mesa, Bevans invadiu sua casa, o agarrando e o arrastando e posteriormente o vendendo como escravo mais uma vez para outro mestre. Algumas semanas depois, veio a de seu novo dono. Sem comida e água, chegou a Filadélfia, lá encontrando um Quaker, um grupo de uma sociedade religiosa cristã que defendia o pacifismo e a simplicidade, o mesmo que veio a se tornar mais tarde a marca famosa de aveia. Revelando a sua situação,
o homem lhe deu algum dinheiro e prometeu trazer-lhe ajuda no dia seguinte. No entanto, as pessoas no alojamento de Robert suspeitaram que ele fosse um escravo fugitivo e o denunciaram. Sendo preso novamente, acabou por voltar a seu mestre em Charleston. Seu mestre, a notar que não poderia manter Robert, o vendeu para outra pessoa, a quem veio a trabalhar por 18 meses e escapar novamente, agora se escondendo em um barril vazio em um navio. Ao sair do seu esconderijo, se deparou com o capitão do navio, que por sua sorte era um Quaker, este também lhe oferecendo comida e bebida. Tornou-se marinheiro em 9 anos em alto mar. Ao retornar em terra, casou-se com a filha de uma mulher a quem alugou uma pequena casa para essa família, embora ainda pensasse na primeira família a quem não poderia retornar em Washington. Embarcando novamente para uma viagem à China, que levou 18 meses, acabou por não ser aceito pela sua nova família após o seu retorno, voltando a trabalhar por 9 anos como marinheiro, porém, nunca esquecendo de sua antiga família, a quem decidiu ir ao encontro. Lá chegando, descobriu que sua antiga esposa havia falecido de desespero com a sua partida, e com isso as crianças sozinhas e indefesas igualmente sofreram do mesmo destino. Bevan, seu raptor, tinha ido ao oeste e nunca mais o encontrou. Já em profundo desgosto da sociedade onde vivia e da realidade do mundo, decidiu construir uma cabana em Rhode Island, pois já não sentia mais vontade de viver, passando a viver recluso e sem contato com a sociedade. Nada mais o ligava ao mundo, o que o fez não mais se misturar com a sociedade humana. Tendo um livro escrito em sua homenagem, veio a partir em 1º de abril de 1832. O eremita apaixonado de Oph's Rock. O que um coração partido não é capaz de fazer com um homem, não é verdade? Albert Larch, com 30 anos, vivia com sua família na Pensilvânia no século XIX. Uma pessoa sem interesses reais para estudos. Sendo assim, desde sua juventude, não importando quanto ou o que fizessem, ele era realmente uma causa perdida. Com a morte de sua mãe, ela fora substituída por uma madrasta que pouco se importava com Albert, exceto que, enquanto envelhecia, desejava cada vez mais a saída do seu enteado de sua casa. Albert, com 30 anos, veio a se apaixonar por uma garota que morava em sua região. Por ser uma garota muito bonita, pouco se importou com Albert, o rejeitando por diversas vezes. Albert acabou por concluir que era indesejado por ela, pela família e por todo mundo em seu entorno, e com isso decidiu abandonar o local onde vivia. Havia no condado de Bucks um morro popularmente conhecido como Oph's Rock, um local conhecido por esse nome, pois somente lobas utilizavam para segurar as suas crias. A Albert, no entanto, costumava caminhar pelo local em busca de solidão. Porém, dessa vez, o local se tornou uma moradia permanente, se instalando em uma caverna local que veio a limpar, construir uma cozinha com chaminé e um quarto com tábuas para afugentar os lobos, que tanto como os humanos e os amigos o evitavam de forma igual. À noite descia para o vilarejo, invadia e roubava galinhas e provisões, chegando a roubar até jarros de licor, não sendo capaz de se desapegar aos confortos humanos. No inverno, seu estoque sendo muito bem montado, com fruto de seus roubos, conseguia se esconder semanas a fio, sem que houvesse necessidade de sair, ficando fora da vista de outros humanos por mais de 20 anos, chegando a ser dado como morto pelos seus familiares que tentaram buscas nos primeiros dias após seu desaparecimento. Em 9 de abril de 1858, alguns caçadores, perseguindo alguns lobos, se pararam com a caverna de Albert, o apaixonado eremita de Oph Rocks. A surpresa foi tanta que imaginaram que ele havia voltado dos mortos, se tornando uma espécie de herói pela população, embora ainda sendo um pouco esquisito, mas um homem com uma realização notável por ter suportado viver de forma reclusa na floresta por 20 anos. Após ser descoberto, veio a sumir e desaparecer novamente na floresta, onde nunca mais foi visto novamente. A Senhora da Mansão Abandonada de Higienópolis. Em meio a prédios e construções em uma cidade grande, uma casa destoa das demais. Uma mansão abandonada de 500 metros quadrados,
e nela uma moradora reclusa, de nome Margarida Bonetti, de 63 anos. Margarida Bonetti fora uma mulher herdeira de uma família rica, ex-esposa de um engenheiro conceituado, René Bonetti. Nos anos 2000, aos 40 anos, vivera nos Estados Unidos com seu marido, onde após acusação de crime de escravidão e agressão contra a ex-empregada doméstica, fugiu, vindo a evitar a prisão. Seu marido, René, fora julgado e condenado nos Estados Unidos, onde veio a cumprir pena. Margarida Bonetti, após a sua fuga, passou a morar na região de Higienópolis, se tornando reclusa e fugindo de olhares curiosos. Em sua mansão, vivendo em condições sanitárias precárias, foi observado que com ela viviam animais, igualmente envoltos em condições precárias com lixo, urina e fezes. Após a sua localização, as autoridades internacionais investigaram o seu caso, dando conta de que não há mais mandato ou investigação aberta contra ela, tendo inclusive julgamento prescrito, por ultrapassar o limite de 20 anos conforme o Código Penal. Margarida Bonetti ainda permanece em sua residência, se mantendo reclusa, embora a Constituição local tenha exigido a presença de um familiar para prestar auxílio à senhora da mansão Higienópolis. E você? Seria capaz de viver o resto da sua vida de forma reclusa? Talvez aprender e descobrir o real sentido da vida, ou descobrir um sentimento verdadeiro que se encontra oculto em suas emoções? A verdade é que nunca sabemos exatamente como a vida quer que aprendamos tudo aquilo que ela quer nos ensinar. E por isso, o canal Curiosidades do Mundo está aqui para te ajudar, te mostrando todas as curiosidades mais incríveis que existem no mundo.